Será que nós viramos seres autômatos e perdemos o hábito de questionar a realidade? Hoje, o nosso bate-papo é sobre pensamento crítico. A gente vai receber aqui na Elevor o professor Vitor Lima, que é líder do Núcleo de Formação Filosófica. Professor Vitor, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui agora, não conhece a Elevor é uma plataforma, um ecossistema de desenvolvimento profissional. Então, o professor já está acenando aqui para mim. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, como é que está? Tudo bem? Bem, Fanny, tudo bem? Ai, que bom. Olha, estou muito feliz de você ter recebido o nosso convite e ter aceitado esse desafio de falar sobre um tema tão importante, né? Eu estava contextualizando um pouco antes de você chegar, professor, e falando assim sobre, questionando, né? Aproveitando o ensejo da nossa live, eu comecei questionando, será que nós nos tornamos seres autômatos e perdemos o hábito de questionar tudo que vem até a gente? Porque hoje em dia é uma enxurrada de informações que a gente recebe, né? E a gente vai engolindo essa massa de informações e vai fazendo com que a gente simplesmente se torne mais um, né? Dentro desse meio de pessoas, né? A gente, Sim. por exemplo, abre aqui o Instagram, a gente vê, acho que 90% dos conteúdos são iguais, né? Dizem as mesmas coisas. E aí eu fico pensando, será que a gente perdeu o hábito de pensar? Os últimos anos, o Fórum Econômico Mundial trouxe o pensamento crítico como uma das principais soft skills requeridas pelas organizações, né? E por que será que as empresas e o mundo está pedindo para a gente voltar a pensar? Você teria algum insight? Mas antes eu queria que o senhor se apresentasse, por favor, aqui para a gente, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que surgiu esse amor pela filosofia, para que a gente entre diretamente no nosso tema. Obrigado, Fanny. Eu sou um professor de filosofia, basicamente. Eu tenho uma escola de filosofia online chamada Núcleo de Formação Filosófica, que é coordenada por uma empresa maior, que é o Isto Não É Filosofia, que é a minha empresa junto com a minha sócia e esposa, a Evelyn Lima, que foi um projeto que surgiu ainda na faculdade, quando a gente estava ali estudando para ser professores, e a gente queria muito levar a filosofia para fora do âmbito acadêmico também. E ali a gente começou um projeto amador, mas esse projeto amador, 7 anos depois, 6, 7 anos depois, virou uma empresa. E a gente tem, então, tocado essa empresa até hoje. Mas a filosofia na minha vida começou de berço, porque meu pai é formado em filosofia, embora ele não seja professor. Ele se formou em filosofia e enveredou pela carreira do funcionalismo público. Então eu cresci com livros, com histórias, com estímulos bastante explícitos para fazer filosofia. Então, digamos assim, não está no sangue, porque esse tipo de coisa não passa pelo sangue propriamente dito, mas está na criação de berço, sabe? Eu fui incentivado a isso. Sim. Então, esse sou eu. Eu sou um cara que gosta de filosofia. Eu costumo brincar que eu só ensino porque as pessoas me pagam, mas eu faria de graça, assim. É um tipo de coisa que faz parte de quem eu sou e como eu quero me expressar no mundo, sabe? Agora, Sim. respondendo a sua dúvida, sobre por que o raciocínio, o pensamento crítico tem sido tão valorizado, eu penso que pensar não se ensina, porque é automático pensar. É característico da nossa espécie. Nós pensamos. Nós articulamos conceitos, nós calculamos o que faremos com base nos estímulos que vêm da realidade. A gente já faz isso. Essa é uma das características que distingue a nossa espécie das outras. E olha lá, acho que essa a gente pode estender o pensamento para as outras também. Depende de como a gente define pensamento, claro, mas sem entrar em nuances. Então, pensar todo mundo pensa. Agora, um pensamento criterioso que segue parâmetros bem identificados, esse é difícil pra caramba, assim. Eu acho que essa é a noção mais primitiva de pensamento crítico que há. Pensamento crítico é pensamento criterioso. É um pensamento que age conforme parâmetros. E as pessoas, na verdade, emprestam os parâmetros, né? Terceirizam os parâmetros. Vão se deixando levar pelos parâmetros que vão dando para elas, assim. Seja porque o dia a dia é muito atarefado, seja porque ninguém ensinou. Mas toda vez que a gente fala, principalmente no mundo do trabalho,
se a gente quer uma pessoa que só obedeça, talvez pensamento crítico não seja tão valorizado. E olhe lá, não sei, não sei. Eu vou pontuando, eu vou começar a anotar aqui todos os pontos para depois a gente fazer uma costura, mas eu estou todo ouvido para você. Pode ir provocando aí. Eu tenho algumas contextualizações sobre tudo isso que você está dizendo. Mas, e para arrematar, eu diria que é valorizado porque sempre que você quiser que alguém vá além da sua ordem, essa pessoa vai precisar pensar com algum critério e, portanto, ela vai ter que ter pensamento crítico. E, bom, pensamento crítico não é só para líderes. Pensamento crítico é para toda pessoa que você não tenha que microgerenciar a cada passo. Percebe? Então, acho que essa é a importância, é por isso que é tão valorizado no trabalho. Professor, primeiro eu quero também contextualizar aqui o porquê que eu te convidei, né? Eu sou uma usuária assídua do YouTube, gosto muito de documentários, né? E me descobri filósofa informal, digamos assim, porque gosto muito de pensar sobre a vida, de questionar as questões da existência humana. E pesquisando na internet, achei o seu canal do Isso Não É Filosofia. Achei extremamente inquisidor, provocativo. Eu sempre vejo que você deixa muito mais perguntas, às vezes, até do que respostas, que ficam ecoando na gente durante um tempo. E fiquei acompanhando, maratonando alguns vídeos. Até que eu assisti um vídeo que você estava falando junto com a Evelyn, né? Que era sobre esse tema também, que é pensamento crítico, né? Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque aqui na Elevo nós desenvolvemos alguns programas de desenvolvimento de carreira. E um dos programas, uma mentorada nossa falou assim, olha, a gente estava falando sobre talentos, você falando que herdou do seu pai, de certa forma, um talento e um gosto pela filosofia, né? E a gente estava falando sobre talentos, eu falei, eu não tenho talento nenhum. Eu falei, para aí, vamos com calma. E depois ela soltou assim, olha, eu quero fazer qualquer coisa, desde que eu não pense. Eu não quero pensar. E eu parei assim, não, calma, deixa eu respirar com essa aqui, porque uma das prerrogativas básicas de qualquer aumento de melhoria salarial, de crescimento profissional, é o aumento da complexidade. Sim. E toda vez que a gente fala em aumento de complexidade, eu acredito que o pensamento, que é a nossa racionalidade humana, entra como um chefe aí, né, professor? Principal. Exato. E aí, o que o senhor pensa sobre algum ser humano que não quer mais pensar? Por que será que está por trás disso tudo? Olha, tem aspectos individuais e coletivos aí, né? Aspectos individuais são infinitos, cada um vai ter sua particularidade de vida. Vai ter filho para criar, vai ter conta para pagar, vai ter família para cuidar. Mas, em termos coletivos, nos últimos, deixa eu ver aqui, para não ser leviano nessa estimativa, acho que nos últimos 70 anos, basicamente. Pega ali o pós-guerra, né? A nossa sociedade como um todo, ela tem caminhado por uma tendência de aumento de produtividade e exigência de produtividade. Isso é muito bom em termos econômicos, porque isso gera produto, gera serviço, gera dinheiro, a economia circula, todo mundo ganha, no sentido econômico, aumenta seu padrão de vida. Isso é muito bom mesmo. A gente nunca produziu tanto quanto nas épocas anteriores da humanidade. Só que isso, do ponto de vista psíquico, introjetado, nosso, assim, é muito ruim, porque você nunca deixa de trabalhar. Você não trabalha só quando você entra e quando você sai. Você trabalha o tempo inteiro. Ainda mais quando o seu trabalho é isso aqui, ó. Né? É esse celular aqui. Sua cabeça está sempre rodando, sempre rodando, sempre rodando. Então é uma sociedade que visa mais produtividade. A produtividade não está circunscrita só no horário, ela está o tempo inteiro na vida. E isso leva a uma exaustão mental. As pessoas só querem desistir. Tem esse lado coletivo também. As pessoas só querem não pensar no sentido de que elas não querem se preocupar com a quantidade de coisas que elas já se preocupam. Os estímulos são tantos, mas são tantos, que elas não querem se preocupar com as coisas que elas já se preocupam. Então tem esse fator social, que eu acho que a gente não deve negligenciar jamais, para não ver a questão só do ponto de vista individual, sabe? Isso não quer dizer, em absoluto, que não haja responsabilidade individual. Não quer dizer. Só quer dizer que a gente não deve esquecer jamais a dimensão do contexto onde a gente está inserido, né? Esse é o contexto mundial hoje.
Agora, indo para a dimensão individual, a gente pode falar que não querer pensar acentua esse problema e não resolve. Porque se você não quer pensar, só significa que você vai se deixar levar por aquilo que está acontecendo. E aquilo que está acontecendo é mais ou menos o panorama que eu coloquei aqui. A exaustão mental, você sendo demandado o tempo inteiro, não só pelo trabalho, mas pelo entretenimento. Até o tempo de descanso, né? É o tempo que não é descanso coisa nenhuma, é o tempo que a gente está ouvindo ruído o tempo inteiro de fundo, né? Seja um podcast, seja um vídeo, seja um áudio, seja uma música. Ninguém tem tempo mais para si. Então, eu acho que parar para pensar, para utilizar essa metáfora do parar, né? Embora a gente não precise parar para pensar, a gente pode pensar andando também, mas esse parar para pensar talvez seja uma das possíveis soluções, ou um dos elementos desse conjunto de soluções, inclusive para lidar com 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 essa exigência mental contemporânea, assim. E a pessoa que só diz eu não quero pensar, no fundo, ela só está terceirizando a decisão que ela tem que tomar da vida dela, né? E, portanto, ela está se deixando levar e, portanto, ela, no fundo, está dizendo assim, olha, pode fazer o que quiser comigo. Eu não vou ter razão nenhuma para reclamar depois. No fundo, é isso que ela está fazendo no âmbito individual. Mas ressalto, isso é importante pra caramba também. Porque as análises que a gente faz tendem a ser só individuais, né? Assim, poxa, a culpa é do fulano, da fulana. Mas a nossa sociedade está cada vez mais demandante, né, Fanny? Assim, em termos de atenção. A gente fala muito de economia da atenção, por exemplo. E, assim, a commodity que é mais vendida hoje, talvez, ou uma das mais, é justamente essa, né? A atenção. As Big Techs entregam de graça os conteúdos, de graça, para vender o seu tempo de tela. E isso, sem querer, exaure as pessoas, né? Então, mais um motivo para pensar, mais um motivo para selecionar o conteúdo que consome, mais um motivo para selecionar aquilo a que a atenção é dedicada. Professor, esse ponto que você trouxe do cansaço, né, eu acredito que é um fator muito, muito importante nesse contexto todo que você disse, porque parece-me que o fato de estarmos tão cansados de tudo é como se a gente se entregasse mesmo para esse fluxo de que, olha, pode fazer o que quiser comigo, e é super arriscado, porque você vai junto com... você perde a oportunidade de questionar, você perde a oportunidade de participar desse contexto para a gente poder mudar alguma coisa, quem sabe, né? E até, quem sabe, nossa própria vida, porque se você não pensa e você não racionaliza sobre o que está acontecendo na sua própria vida, na sua própria carreira, que é o foco do nosso foco aqui, qual o rumo que isso pode tomar? As consequências podem ser devastadoras. E você terceirizou essa decisão para o outro, ou para a vida, ou para a empresa onde você trabalha, ou seja lá para o quê, né? Então, essa dinâmica de parar para pensar, talvez seja esse filtro que a gente precisa estar fazendo justamente nesse tipo de conteúdo que a gente vem consumindo. E falando sobre conteúdo que a gente está consumindo, eu adorei o vídeo da chamada que você fez, né? Você falou, vem cá, né? Tá consumindo tudo, tá aprendendo o quê? O que é que você tá aprendendo? Eu queria que você pegasse o gancho desse vídeo e desse uma aprofundada na sua forma de pensar acerca desse assunto. Eu acho que para desenvolver o que eu falei ali na chamada, o modo como a gente está aprendendo, né? Acho que é bacana estabelecer 3 conceitos que a gente usa o tempo inteiro, mas talvez a gente não pare para delimitar, que é informação, conhecimento e sabedoria. Informação, conhecimento e sabedoria. A informação hoje é abundante. Muitos teóricos, por exemplo, caracterizam a nossa sociedade como uma sociedade da informação, porque a informação gera valor, a informação pode ser vendida, a informação pode ser comprada. Isso tudo que a gente está fazendo aqui agora também é informação que vai ser vendida ou comprada. Nossa sociedade é a sociedade da informação. Mas informação por si só é uma quantia de dados que, caso não organizada, não acrescenta muito. Então, não vale nada só assistir o jornal. Não vale nada só ler o jornal. Não vale nada só ouvir um podcast ou assistir um podcast. Não vale nada só assistir essa live. Isso tudo é informação que está sendo depositada nas mentes e corações das pessoas que vão assistir isso aqui. Informação não tem valor em si.
ela pode ser a base de uma pirâmide para o próximo patamar, que é o conhecimento. Acho que uma maneira bastante didática de tentar delimitar o que é conhecimento é a informação organizada. Informação organizada. Então, acho que um passo a mais que todo mundo pode fazer que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente é não só ouvir e assistir, é organizar essa informação. E quando eu digo organizar essa informação, eu não estou querendo dizer nada mais ou nada menos que o nosso senso comum de estudar isso aqui, anotar isso aqui, processar, para utilizar um vocabulário de máquinas, né, de computadores. Assim, fazer anotações sobre isso. O que eu aprendi aqui, o que isso aqui serve para mim. Esse é o nível do conhecimento. Quase ninguém faz esse nível. Quase ninguém faz esse nível. Eu diria que, para chutar, porque isso não é objeto de pesquisa, nem não que eu saiba, acho que 90% das pessoas está só no nível de informação. 10% se dão ao trabalho, e é um trabalho. Requer esforço, requer separar um tempo de transformar a informação em conhecimento. Só que tem um nível a mais ainda, que é o nível da sabedoria. Sabedoria é um tipo de cognição, assim como a informação e o conhecimento, mas sabedoria, ela requer uma orientação para o comportamento. Então, ela requer a famosa prática. Né? Então, o sábio não é necessariamente aquele que tem 10 mil livros na sua biblioteca. Não é aquele que lê 120 livros por ano. O sábio é aquele que orienta seu comportamento de modo adequado. Esse é o sábio. Ele é um modelo de comportamento. Então, subindo esse degrau, informação, conhecimento, sabedoria, eu diria que é o mínimo de critério que a gente pode ter para pensar de modo produtivo, sabe? Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa, assim, em primeiro lugar, ser um curador de nós mesmos. O curador é aquele que seleciona o que vai entrar e o que não vai entrar no museu, por exemplo, na galeria de arte, por exemplo. O curador a curadora é aquela pessoa que seleciona o que vai entrar e o que não vai entrar. O problema é que a gente não tem curadoria. As coisas só vão sendo jogadas pra gente. A gente precisa agora selecionar o que entra e o que não entra. Se a gente não fizer isso, alguém vai fazer pela gente. E quem vai fazer pela gente vai ser alguma coisa impessoal, chamada algoritmo, que vai maximizar o lucro da plataforma em que você está. É basicamente isso. Assim. Ela vai jogar para você aquilo que vai deixar você mais tempo na tela e, portanto, vai conseguir vender mais anúncios para você de produtos que talvez você queira. Então, sempre tem uma curadoria. Ou ela é sua, ou ela é de outra pessoa. Sim. Você tem que escolher quem vai ser sua curadoria. E, em segundo lugar, além da curadoria, você precisa estudar mesmo, assim. A gente confunde muito, né? Ler com estudar. Assim, a gente acha que basta devorar os livros, e não, assim. Basta assistir os podcasts, e não. Basta assistir um filme, e não. Isso é importante também, em termos de entretenimento e lazer. Mas se você não estudar o negócio, memorizar, fazer anotações, conversar sobre aquilo, já era, vai acabar, a sua memória não vai fixar. E no terceiro momento, você precisa arranjar algum modo de aquilo orientar o seu comportamento, a sua ação. Então, eu estou tentando fazer essa escadinha aqui, né, de conceitos e ações que façam sentido para as pessoas, pensando naquela noção primitiva que eu falei de pensamento crítico. Pensamento crítico é pensamento criterioso. Assim, numa noção, isso não é uma definição ainda, né? É só uma noção primitiva. Então, você precisa o tempo inteiro colocar na mesa o critério que você está utilizando para pensar o que você está pensando. Se você não consegue colocar na mesa o critério, você não está pensando criticamente. Se você consegue colocar, estou fazendo isso por causa disso, disso e disso, então você está pensando criticamente, entende? Então esse é um modo que eu acho minimamente operacional da gente colocar isso em prática, sabe? Professor, e aí essa questão do algoritmo me fez lembrar do momento em que nós estamos vivendo de revolução tecnológica em relação à inserção das IAs generativas, né? Que levanta vários questionamentos, assim, peraí, vem cá, será que a gente vai ser substituído pela IA, né? Um dia as pessoas se perguntaram se a gente seria substituído pelas máquinas também. E aí eu vou jogar essa pergunta para você agora. Professor, você acha que a gente vai ser substituído pela IA? Sim ou não, e por quê? Fanny, a gente já está sendo substituído pela IA. Acho que não é uma pergunta sobre o futuro mais não. A gente já está. Aqui, por exemplo, o INEF, o Instituto de Filosofia,
é uma empresa que divulga conhecimento filosófico. E ela precisa, como toda empresa, para rodar, de pessoas, né? De editores, de redatores, de programadores, de designers, de suporte ao público, né? Todas essas profissões fazem parte do Isto Não é Filosofia. Fora eu, que sou o professor, e a Evelyn, que aparecemos, né? Várias dessas profissões já têm auxílio de IA. Por exemplo, o suporte. Característica de um bom suporte ao público, né? É ser muito empático, ter muita paciência para explicar e ter uma boa redação de acordo com a norma padrão da língua, por exemplo. É importante para você ser claro. A gente não precisa contratar mais pessoas que tenham um bom nível de língua portuguesa, por exemplo, porque a IA faz esse trabalho. Entende? Então a gente tem alguém no suporte, mas toda revisão textual, por exemplo, para colocar de acordo com a norma padrão, passa pela IA. Aqui no Isto Não é Filosofia. Para citar um exemplo, né? Então, um requisito a gente já não precisa mais. A gente não precisa mais, por exemplo, de uma equipe de quando a gente vai fazer um lançamento de uma turma, né, do núcleo de formação, a gente sempre faz assim uma aula para divulgar o núcleo e também falar sobre um assunto relevante da atualidade. E essa aula, ela precisa ser redigida de modo que seja convincente minimamente para o público, né? Então a gente precisa de pessoas especializadas em redação persuasiva, o que em inglês é a famosa profissão de copywriter, né? A gente não precisa mais de uma equipe de copywriter. A gente precisa de, no máximo, uma pessoa que coordene os comandos do que a IA vai ajudar a redigir, entende? Então não é uma questão mais de futuro. Já está substituindo muita gente. Assim, muitos serviços jurídicos, e aqui os advogados vão ficar putos da vida, são muito entregues de modo bastante competente, mais por IAs do que por advogados recém-formados, entende? Ou até com algum tempo de profissão, assim. Em termos de argumentação, em termos de clareza, em termos de abrangência. Só que tem uma questão, que talvez essa, sim, até agora seja insubstituível, e eu não sei se vai ser substituída, não. A não ser que a gente gere uma IA tão inteligente quanto um ser humano, uma IA autônoma, melhor dizendo. Que você só tem um nível ótimo de entrega de uma IA se você faz as perguntas certas com os parâmetros certos. E, portanto, você precisa ter uma capacidade de expressão e comunicação elevada e não trivial. Se você dá um comando, me dá aí um texto para convencer alguém a comprar meu produto, vai sair péssimo o resultado. Entende? Péssimo, péssimo. Vai sair péssimo. Agora, se você junta os parâmetros relevantes, se você coloca o que a gente chama de prompt, né, que é o comando, de modo muito detalhado, você tem um resultado muito bom. Só que para produzir isso, você precisa ser uma pessoa de altíssimo nível comunicacional, ter uma percepção muito, muito abrangente, entende? Essa habilidade, me parece, dificilmente vai ser substituída, porque ela requer muito tempo de estudo. Ela requer uma coisa que cada vez menos pessoas cultivam hoje, que é a atenção e concentração. Ela requer capacidade discursiva. E ela requer, sobretudo, pensamento crítico. Por quê? De novo, vamos voltar sem ir para o academicismo, para a definição não, né? Para a noção primitiva. Ela requer que você tenha critérios de pensamento que não são meramente os que estão aí. Porque os que estão aí, todo mundo vai usar. Então, se você quiser fazer um trabalho minimamente diferente, minimamente autoral, minimamente atrativo, você precisa levantar critérios que a maioria não levanta. E você não encontra isso em post de Instagram, você não encontra isso em material gratuito. Você até encontra em material gratuito, tá? Mas não necessariamente material que está pulando na sua timeline. Você tem que saber procurar, por exemplo. Entende? Você tem que saber procurar. E saber procurar também é saber se movimentar com critério nas redes. Saca? Muito bom, professor.
Eu fiz algumas lives aqui com outros profissionais, a gente vai garimpando pessoas que podem contribuir com sua visão, né, para a trajetória profissional de outras pessoas. E um deles foi para falar sobre essa questão da IA, né? Porque a IA, ela tem como base aquilo que a gente dá para ela de informação, né? Então, se você, como base dessa construção, não pensar criticamente, não tiver um senso de análise apurado, não tiver uma quantidade de... não souber o que você quer extrair daquela inteligência, fatalmente você vai fazer mais do mesmo e aquilo vai acabar, digamos assim, não suprindo a necessidade real, né? Sim. Eu acredito que hoje em dia, é como você falou, a realidade de já estarmos sendo substituídos está posta, né? Nós já estamos sendo substituídos. O ponto é, o que nos torna únicos? O que nos torna diferente de uma IA? Né? Qual é o critério, qual é a habilidade humana, né, que nós temos e que jamais poderá ser substituída, ou pelo menos não agora, pelas IAs que temos, né? Então, acho que fica essa pergunta. Eu gostei muito da sua resposta, mas eu já tenho uma outra pergunta para fazer. Professor, qual a diferença de ser crítico e de pensar criticamente? Bom, quando a gente utiliza a palavra crítico ou crítica, tem vários significados no uso comum. Uma delas, e eu uso bastante esse contraste para enfatizar o que é pensamento crítico, é o famoso crítico cri-cri. É a expressão cri-cri, né? Que é aquela pessoa que, em qualquer observação que vai fazer sobre alguma coisa, ela seleciona o que está errado e o que precisa ser consertado. Nunca o que está bom, nunca o que está satisfatório. É sempre aquilo que está errado. Eu lembro, acho que o maior arquétipo, modelo de cri-cri era meu pai. Ele mudou isso. Porque toda vez que ele me via, eu não morava com ele, né? Não moro com ele. Mas toda vez que eu viajava para passar as férias com ele, ele falava, você engordou, hein? Eu falava, porra, primeira coisa que meu pai me vê, quando me vê, é que eu engordei. Aí depois de um tempo, eu até ficava meio ansioso, né? Por ver meu pai, ele vai dizer que eu engordei, puta merda. Aí até que eu tive coragem de falar isso pra ele parou. Mas esse é o cri-cri. Mas por que eu tô pegando esse modelo? Porque o cri-cri é aquele que tem um senso, um olhar apurado. É aquele que consegue observar, muitas vezes, o que a maioria não consegue. Aquele que faz observações certeiras, verdadeiras. Eu tinha engordado mesmo. É isso. Eu tinha engordado mesmo. Mas por que isso não é pensamento crítico? Porque pensamento crítico é pensamento criterioso. E pensamento criterioso também leva em consideração o contexto em que você vai falar. Então, por exemplo, não é pensar criticamente necessariamente você brigar no churrasco da família por causa de política, por exemplo. Então, isso, há alguns anos, era presente em todas as famílias do Brasil, né? Ideologia X, ideologia Y, e aí quando a galera se reunia, o pessoal brigava. É isso. E aí, acusavam um outro de alienado, de gado, daí para baixo. Então, geralmente quem acusa de alienado, de gado o outro, acha que é muito inteligente, acha que é muito pensador e crítico, né? Ele vê a realidade, o outro não vê a realidade. Mas o pensamento crítico não é aquele que se impõe necessariamente. É aquele que sabe agir num contexto. E saber agir no contexto é um tipo de inteligência sem a qual você simplesmente acha que está pensando quando não está. Quando você confunde o que deve ser feito num contexto em outro, você não está pensando bem. Utilizar uma imagem de fora do pensamento para depois voltar para o pensamento. Se você vai de blazer, né, blusa social, gravata, sapato social para a praia, você está com uma roupa elegante num local que não pede elegância. Ou se você vai de chinelo, né, para uma entrevista de emprego, você está à vontade, mas aquele não é o local de você ficar à vontade com aquele símbolo ali. Então, verdadeiro ou falso não é a roupa, é o local em que você usa a roupa. Essa é uma boa analogia para a gente pensar como a gente usa o pensamento. Às vezes você está
certo ou certa na argumentação e no pensamento que você tem, mas a ocasião não pede. E se você deixou de ler a ocasião e o contexto, o problema está em você. Você não teve critério para isso. E essa inteligência se aplica a muitos contextos, assim. Saber a hora certa de falar, como falar e o que falar, né? Você não pode jamais confundir os gêneros, para utilizar outra analogia. Você não pode, por exemplo, ler uma piada como se ela fosse uma defesa de uma tese. Então, se alguém está fazendo uma piada, ele está com o objetivo de fazer rir. Você não pode acusar ele de estar defendendo uma tese. Se alguém faz uma argumentação, você não pode ler como se fosse um poema, e por aí vai. Cada contexto exige uma atitude diferente. E essa leitura do contexto é uma leitura crítica, entende? É preciso que se tenha ela. Então, pensamento crítico é, sobretudo, aquele que não só faz uso da lógica. Pensamento crítico não é igual à lógica, embora a lógica faça parte. Pensamento crítico é saber usar a lógica no contexto. E o pensamento crítico é esse. E o cri-cri, ou só o meramente ser crítico, é aquele que acha que basta apontar o dedo e identificar a falha. Entende? É preciso que a gente diferencie essas duas coisas, porque senão a gente não consegue dar conta da nuance que é a comunicação humana. A gente trata o pensamento crítico como se ele fosse algo abstrato, que está só no âmbito conceitual. E a noção de pensamento crítico inteira é uma noção, assim, indissociável da prática, do comportamento também. Não dá para pensar a noção de pensamento crítico como se ela fosse um conceito. É sempre um conceito que orienta a ação. Então é por isso que é preciso distinguir essas duas coisas, sabe? A pessoa crítica, se ela não está atenta ao contexto, ela está fazendo isso errado. Essa é a noção. Me fez pensar no vídeo que você fez junto com a Evelyn, trazendo uma abordagem sobre a importância da educação de base que a gente teve para que a gente tenha senso crítico, né? Eu já fui uma das pessoas que me perguntam, por que eu estudei biologia? Por que eu estudei... por que eu estudei anos física, meu Deus do céu? Aí vem o professor Vitor com a Evelyn e fala, olha, você estudou para você ganhar repertório, para você perceber a vida. Isso tudo fez base para que você conseguisse ter pensamento. Fala um pouquinho sobre isso, professor, porque eu percebo que esse cri-cri, né, quando a gente se auto-intitula crítico, se percebe crítico, e tem gente que veste a camisa do crítico e fala, eu sou crítico mesmo, né? Isso acaba também afastando o diálogo, que é a comunicação que você acabou de falar, porque geralmente esse crítico, ele não é crítico o suficiente para ouvir a crítica do outro. Exato. Né? É apenas para expor a sua crítica. Então, geralmente existe uma relação de comunicação em que existe uma barreira para ouvir o outro. É como se só a sua crítica funcionasse, digamos assim. Então, pega esse gancho, acho que você entendeu onde eu quis chegar. Me conta um pouquinho para a gente desmistificar isso, até para os pais, né? Tem pessoas aqui que têm filhos, que às vezes também não entendem a metodologia que a escola está trazendo, né? A importância de cada eixo dessa engrenagem. Perfeito. Eu acho que essa pergunta é o momento certo para aí sim dar a definição de pensamento crítico. Estava dando só uma noção primitiva, pensamento crítico, pensamento criterioso. Mas a definição com a qual eu trabalho é simples. É a aplicação cuidadosa da razão para decidir em que acreditar e, portanto, como agir. A aplicação cuidadosa da razão para decidir em que acreditar e, portanto, como agir. Então, tem 4 elementos. Pensamento cuidadoso, uso da razão, o julgamento de crenças, está certo ou errado, por exemplo, e aplicação a problemas reais. Tem um clichê que é dito muito, e você sabe que os clichês, eles começam como verdades, mas tão repetidos, eles perdem o significado. E um clichê que se diz muito quando a gente fala de pensamento crítico é melhor ensinar como pensar do que o que pensar. Então a ênfase vai para a forma e não para o conteúdo, né? A gente precisa ensinar as pessoas a como pensar e não o que pensar. Isso começou como verdade, porque tem um fundo de verdade aí sim, que era a ênfase no procedimento, no passo a passo de como eu estou pensando. Essa ênfase no procedimento é muito importante.
quer saber diferenciar, por exemplo, o que é premissa, de o que é conclusão, portanto, saber argumentar, e por aí vai. Mas o que esse clichê perde de vista, e tem tudo a ver com o vídeo que você mencionou? É que não existe uma maneira universal de como pensar. Não existe essa maneira universal. O modo como um cientista biólogo pensa é diferente do modo como um cientista social pensa, que é diferente do modo como um filósofo pensa, que é diferente do modo como um químico quântico pensa, que é diferente do modo como um geopolítico pensa, que é diferente do modo como um artista pensa. Por quê? Porque pensar não pode ser dissociado do conteúdo também. O conteúdo impõe barreiras por pensar que precisam ser levadas em conta, impõe limitações contextuais. Você não pode aplicar um modo de pensar para tudo, porque senão você corre o risco de cair no que em mitologia a gente chama como a cama de Procusto. A cama do Procusto é o seguinte, é uma mitologia grega. Os gregos eram muito ciosos, prezavam muito a hospitalidade, de receber mesmo uma pessoa estranha na sua casa e dar de comida a ela, dar banho a ela e depois só perguntar quem era o nome dela, por exemplo, qual era o nome dela. Isso era um valor muito forte no mundo antigo. E tem um mito que diz o quanto é ruim quem não valoriza isso, que é o seguinte: o Procusto era um cara que recebia as pessoas em casa e lhes oferecia a cama. Só que o Procusto era um assassino, no final das contas. É um mito meio de terror, assim. Se a pessoa era muito grande, ele colocava ela numa cama pequena e cortava os pés e as mãos, para ela caber na cama. Se a pessoa era muito pequena, ele colocava ela numa cama grande e esticava os braços dela e as pernas dela para ela caber na cama. Essa imagem horrenda, ela serve como metáfora para quando a gente, no âmbito intelectual, quer fazer com que o mundo caiba nos nossos conceitos. Entende? Você está agindo como a cama do Procusto. Você não está vendo que o mundo é menor que a sua cama ou é maior que a sua cama. Você está querendo cortar os braços e as pernas do mundo. É esse erro que a gente comete quando a gente acha que existe uma forma de pensar aplicada a tudo. A forma de pensar, ela é sempre contextual, embora ela tenha alguns elementos que podem ser generalizados. Então, de nada adianta você chamar um professor de pensamento crítico para dar consultoria para empresários que têm 50 anos de carreira. Porque eu não tenho a experiência deles. E, obviamente, eles vão pensar melhor que eu aquele cenário, porque tem o fator conteúdo. E voltando para o vídeo que a gente falava assim, a gente passa a vida inteira escutando que geografia, matemática, biologia... Matemática não, né? Matemática geralmente as pessoas botam em alta conta, embora não aprendam. Geografia, biologia, química, sociologia, filosofia não tem função nenhuma, né? Não tem função nenhuma, e aquele vídeo a gente fez na época da pandemia. Tenta explicar para uma pessoa por que a gente vacina as outras se ela não tiver o mínimo de conhecimento químico e biológico. Você não consegue. Você não consegue, entende? Tenta explicar para a pessoa por que chove se ela não tem o mínimo conhecimento de química. Tenta explicar para uma pessoa, puxa, no Brasil a gente é muito... Às vezes a gente vai na brincadeira, às vezes a gente não vai, mas a gente gosta muito de horóscopo no Brasil, né? Tenta explicar para uma pessoa que... Argumentar com ela, assim, que horóscopo tem alguns problemas. Tenta explicar para ela que a Terra não é plana. O que na época da pandemia estava no auge, né, nas redes sociais. Você não consegue. Não é só dando argumento para a pessoa. A pessoa tem que ter uma mínima visão de mundo para saber distinguir as coisas, entende? E esse é o papel dos conteúdos da escola. Assim, é dar noção de mundo. É dar noção de mundo. Se você ficar com noção de mundo apenas do lugar onde você nasceu, isso vai favorecer só quem nasceu num ambiente muito bacana, entende? Assim, o filho de alguém de classe alta, que tem acesso a livros, que tem acesso a filmes, que tem acesso a museus, que tem acesso consegue viajar todos os anos para outros países, para outros museus, consegue conviver com gente diferente pra caramba. Esse moleque, essa pessoa, vai ser uma pessoa extraordinária. Mas saiu dessa classe, vai para uma classe média ou para uma classe baixa, qual é a visão de mundo que essa pessoa vai ter?
abrangente. Ela vai ter a visão de mundo da comunidade dela. Se a comunidade dela for boa, perfeito. Mas se a comunidade dela não for boa no sentido dessa visão que a gente está colocando aqui, esquece, entende? Então, no fundo, é isso que a gente está pedindo quando a gente fala assim, a gente tem que só ensinar as pessoas a como pensar, não o que pensar, não. Peraí. Então você está pressupondo que ela vai aprender isso sozinha? Beleza, mas não é isso que a realidade mostra. Não é isso que a realidade mostra. Então, assim, uma das dicas, assim, principais, cara, pra gente que é adulto, não mais criança, é expandir a capacidade de discernimento. Cara, não é comprar nenhum curso de ninguém, é voltar a estudar o que a gente não estudou no ensino básico. Sim. E isso tá tudo de graça na internet. De verdade. Assim, imagina a visão de mundo que você vai ter se você só se dedicar a um ano da sua vida a estudar geopolítica. Tem cursos inteiros de geopolítica no YouTube de graça. Imagina a visão de mundo que você vai ter se você se dedicar a um ano da sua vida a estudar geopolítica. Imagina a visão de mundo que você vai ter sobre o seu corpo, sobre as coisas que acontecem com você, se você se dedicar um ano a estudar biologia. Entende? Então, tem esse aspecto do conteúdo também que a gente negligencia, sabe? E a gente tem sempre que tomar cuidado com isso, viu, Fanny? Assim, às vezes o que a gente exige com as melhores intenções do mundo sobre educação, a gente só está negligenciando o que a elite sempre teve e sempre terá. Do tipo, é melhor ter menos conteúdo, né? Vai ver o filho da elite se ele tem menos conteúdo. Entende? Vai ver quantos professores ele tem, particulares, inclusive. Quantos museus ele visita por ano. Vai ver se esse cara que vai herdar o negócio do pai, entende? Que vai falar 4 línguas aos 10 anos de idade, vai ver se ele tem pouco conteúdo. Ele tem conteúdo pra cacete. Entende? E é um dos elementos que faz ele ser tão bom, no final das contas. Porque a educação dele foi muito completa. A educação dele não foi ensinar só argumentação. A educação dele foi lidar com o mundo de modo abrangente. Isso é um elemento assim muito importante para desenvolver pensamento crítico. Muito bom, professor. Olha, eu acho que deveria ter a parte 2 aqui desse negócio, mas vamos avançar. Fica o convite para vocês acessarem o canal do professor, conhecerem os programas que o professor, junto à Evelyn, né, promovem no Isto Não É Filosofia, conhecer os vídeos que são maravilhosos. Eu fico lá pensando, viajando, aquele monte de pergunta, eu adoro. Eu sou suspeita para falar, professor. Mas vamos lá. Por quê? Mas aí teve um ponto dessa conversa que você trouxe que eu gostaria de te ouvir. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de ouvir uma opinião diferente da nossa? Isso já é amplamente estudado em psicologia da crença. Acho que uma hipótese que é bastante defendida, e que eu defendo também, é que nós constituímos a nossa identidade, ou seja, quem nós somos, com base naquilo em que a gente acredita. E quando alguém, portanto, ataca uma crença muito forte nossa, em termos psicológicos, é como se estivesse nos atacando. É assim que a gente percebe, psicologicamente falando, né? É assim que a gente parece constituir a nossa identidade. Eu sou aquilo que eu acredito. Portanto, se você ataca uma crença minha, você está me atacando. Esse é o elemento psicológico básico de fundo, né? Sabendo que esse é o caso, qual que seria o remédio, né? A solução? O remédio e a solução seria incentivar um outro tipo de configuração da nossa identidade. Por exemplo, e aí entra o papel da filosofia. E o papel, eu diria, vou colocar do pensamento crítico, porque pensamento crítico, nesse sentido que eu quero colocar, alicerça filosofia e ciência. Quando você tem como um valor fundamental o pensamento crítico, ou seja, quando você se orgulha de ser uma pessoa que pensa criticamente, quando você atrela isso a um elemento de identidade seu, você passa, portanto, a abraçar os valores que vêm nesse conjunto. E um dos valores que vem no conjunto, pensar criticamente, eu me orgulho mais de revisar uma crença falsa do que permanecer numa crença falsa.
maior parte das pessoas não pega essa linha. A maior parte das pessoas prefere ficar com uma crença falsa, desde que elas se sobressaiam sobre as outras, socialmente falando, né? Discussões de casal que o digam, né? Nenhum dos dois está disposto a dizer eu estou errado ou a pedir desculpas. Mas discussão de casal é só um modelo para comportamentos sociais em geral. A gente age assim, mais ou menos, em vários âmbitos, não só o âmbito de casal. Quando a gente participa, no entanto, de um grupo de pensamento crítico, e, portanto, a gente atrela nossa identidade a esse grupo, a gente é ensinado a cultivar esse valor. Quando alguém me corrige, eu, como valor meu, como aquilo que eu sou, eu tendo a agradecer e não a atacar. Assim, caramba, você acabou de apontar uma coisa que eu não tinha visto. É um exercício duro, hein, professor? Mas nota que depende de pertencimento também. Ou seja, tem um âmbito psicológico barra sociológico aí. É difícil uma habilidade de você desenvolver sozinha. É muito difícil. Você precisa ter isso como elemento de identidade mesmo. E não tem como falar de elemento de identidade se não for pertencimento a grupo. Você precisa pertencer a grupos que pensam criticamente. Porque você precisa se sentir acolhida quando você é confrontada. Entende? Se você não pertence a nenhum grupo que pensa assim, dificilmente você vai estar de boa em ser confrontada. Entende? É por isso que é muito importante que se uma empresa quer incentivar pensamento crítico dentro da sua corporação, que ela não promova só um curso dentro da corporação. Que ela reveja os seus valores, entende? Não tem como ensinar pensamento crítico num curso. Porque pensamento crítico tem a ver com isso que eu estou falando. Tem a ver com constituição de identidade. Não tem a ver só com argumentar. Tem a ver com alguém apontar seu erro e você tá de boa com isso. E alguém, por exemplo, num cargo alto, também tá passivo de errar e alguém dizer. E o que mais tem também em empresa é pessoas em cargo de chefia que não lidam muito bem, né? Com crítica e com... Então, professor, a gente está falando sobre um elemento, né, do ser humano, que é o ego, que é complicado demais. Isso que o senhor trouxe bem fala sobre essa questão de você levar para o lado, como a gente fala, né, no popular, vai levar para o lado pessoal, fulano, tá levando para o lado... Eu não estou te criticando como pessoa, eu estou criticando sua ideia, né, ou esse ponto aqui que a gente está conversando. E às vezes criticar um projeto, criticar uma ideia, criticar algo que aquela pessoa está promovendo, até mesmo para trazer uma melhoria, um outro ponto de vista, é de fato como se estivesse atacando a alma daquela pessoa. E ela leva como pessoal e vira seu maior inimigo. Vira mesmo, pro resto da vida. O resto da vida. Então, assim, não é fácil, né? E eu penso que esse exercício da gente pensar criticamente, de se permitir ser criticado, eu acho que se permitir ser criticado sem levar para o pessoal e entender que aquilo está sendo construtivo do ponto de vista da ideia e não é sobre mim como pessoa, é um exercício de humanidade, né? Porque senão a gente fica bitolado, a gente não expande, a gente não cresce junto. Mas é uma cultura, cara. É importante ressaltar isso. É uma cultura. Não, a gente só vai favorecer que as pessoas individualmente ajam assim se a gente construir uma cultura que age assim. Uma cultura que age assim. Não dá pra, do nada, só aceita aí. Não tô atacando você, tô atacando a sua ideia. Se essa pessoa não fizer parte de uma cultura, ela jamais vai entender, Fanny. Ela não vai entender. É fácil. E... Não, professor. Deixa eu dizer só mais uma coisa. Eu estava visitando uma empresa outro dia para apresentar os programas que a gente tem aqui, né, desenvolvimento de carreira e tal. Aí a empresária olhou para mim e falou: eu não contrato sua empresa, não. Aí eu falei: mas por que você não contrata a minha empresa? Porque se eu contratar a sua empresa, todo mundo vai pedir demissão. Porque todo mundo vai pensar no que não deveria pensar. Olha a mentalidade. Então, é sobre a gente manter as pessoas naquele modus operandi que a gente falou lá no começo. Não pensa, não precisa pensar, né? Tem quem pense por você e a gente vai abrindo mão disso. A gente vai permitindo e autorizando isso, que é o pior, né? E se acomodando com isso, né, professor? Exato.
exato, as pessoas... quando a gente fala de empresa, a gente precisa levar em conta o contexto dos tomadores de decisão, né? Então, quem instaura a cultura de uma empresa são sempre os donos da empresa, quando eles estão atuantes, né? Quanto menor a empresa, mais os donos configuram isso. Então, eles têm que ser as pessoas a serem convencidas, em primeiro lugar, assim. Eles precisam perceber o valor que é ter gente que pensa, né? E não só se sentir ameaçados. Por isso que a formação de pensamento crítico tem que começar por eles, né? Por eles. Tem uma analogia que eu gosto de fazer, que eu sempre recomendo, apesar de ser professor de filosofia, que as pessoas façam teatro. Eu já fiz teatro um tempo da minha vida. Eu fui um ator medíocre, mas o objetivo que eu queria eu consegui, que era ser mais desinibido. Eu era muito tímido. E por que eu consegui ser desinibido? E eu acho que isso é uma boa analogia com aquilo que eu estava falando antes da cultura. Porque no teatro eu aprendi a ser ridículo, sem me importar com o que as pessoas pensavam, entende? Então eu aprendi, por exemplo, a ficar nu, que é o maior medo de 11 em cada 10 pessoas, né? Eu perdi o medo de ficar nu, eu perdi o medo de fazer careta na frente dos outros, eu perdi o medo de errar, eu perdi o medo de falar em público, eu perdi o medo de... Por quê? Porque eu me expus ao ridículo, mas eu só me expus ao ridículo quando eu estava fazendo teatro, porque eu fazia parte de um ambiente em que se expor ao ridículo era esperado. Ninguém ia te julgar porque você estava sendo ridículo, entende? Não dá para dizer para as pessoas que têm medo de falar em público, não se importa com ninguém. Não tem como dizer isso do nada, entende? Do mesmo modo, não tem como dizer para alguém, quando eu estou atacando sua ideia, eu não estou te atacando. A pessoa vai ler como um ataque pessoal. Entende? É preciso que uma cultura seja instaurada de que, e a começar pelo exemplo do líder mesmo, né? De que quando você ataca uma ideia minha, eu fico de boa. Eu falo, tá bom, beleza. Vou repensar isso. E de repensa de fato, traz outra ideia, porque às vezes só é isso, né? Eu vou repensar, e não repensa coisa nenhuma, né? Continua com a ideia mesmo assim. Essa cultura é muito necessária, muito necessária. Professor, você falou sobre uma coisa que a gente coloca dentro da criação de um ambiente de criatividade e inovação, dentro das instituições, organizações, como uma premissa básica, que é o ambiente seguro, que é a permissão para o erro, né? A permissão para o ridículo, a permissão para uma ideia sem pé nem cabeça, que as pessoas podem se sentir à vontade para falar, mas que a partir dela surgiram outras para melhorar ela, ou até a partir dela surgiriam outras totalmente diferentes, mas que aquela já ligou com a outra. Então, esse ambiente seguro é basilar para que nasçam ideias inovadoras, né? Para que a criatividade se manifeste. Então, essa ideia que você trouxe de se expor ao ridículo é uma das coisas que eu promovo dentro do nosso programa. A gente fala assim, olha, quem aqui está disposto a ser ruim em algo novo? Você está disposto a ser ruim em algo novo? E aí a gente faz os desafios internamente para cada um se arriscar naquilo que não se arriscaria por medo da sua autoimagem ser destruída, né? Por conta da visão do outro. Então, desse julgamento do outro. Então, foi fantástica a ideia. Já fica aqui a dica, galera. Quer desinibir, quer tirar essas travas, quer se permitir, vai fazer teatro, porque funciona. Funciona pra caramba. Funciona pra caramba. Você sabe, o próprio ambiente da filosofia surge assim. Uma das teses de por que ela nasce na Grécia e não em outro lugar, não é que em outros lugares as pessoas não pensavam. Não é que a Grécia inventou o pensamento crítico. Não é que a Grécia... Não, é que na Grécia tinha uma configuração social, olha só a importância do contexto, que valorizava o contraditório. Ou seja, é aquela configuração de onde nasce a democracia, lá em Atenas do século V e tal. Era uma configuração social em que o poder do argumento e da contradição pública era valorizado. A filosofia nasce aí. Sem isso, não tem como incentivar pessoas a pensarem criticamente. Se elas não forem incentivadas socialmente a argumentar, contra-argumentar, rever os seus valores, não tem gênio que nasce. Aliás, até tem. O gênio nasce independente do contexto. Você vai confiar a sua empresa num gênio, né, na mão de um gênio, então boa sorte. Porque gênios, por definição, não são controláveis. Né, por definição. Se for controlável, não é um gênio.
Professor, tem coisa mais difícil do que você lidar com pessoas questionadoras? Não é fácil, né? Porque você é obrigado a também ser questionador, ser crítico, a ter esse senso que você falou lá no começo, de percepção do contexto, de saber a hora certa de falar, se cabe aqui, se tem razão, se faz sentido, se é ético, se é correto, né? Antes de abrir a boca. Então, sempre tem uma metáfora da carroça, né? Que a gente recebeu... Você já ouviu essa história da carroça, né? Que a gente recebeu 2 ouvidos e uma boca, né? Porque a boca faz muito barulho, a gente precisa ter 2 ouvidos para ouvir melhor. Então, às vezes a gente... E aí eu gostei muito da abordagem do seu vídeo, quando você fala assim, olha, todo mundo quer falar bonito, e é isso, né? A gente está sendo o tempo todo estimulado a criar vídeo, criar conteúdo, desenvolver comunicação, mas tem gente, tanta gente falando blá, 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 só porque fala bonito, e pior, um monte de gente escutando por falta de senso crítico, né? Eu acho que isso é o pior. Porque aí qualquer coisa que eu escuto tá certo, eu não estou questionando, eu não estou buscando a fundo, eu não estou indo atrás da informação de forma mais profunda, eu estou aceitando tudo de forma rasa. Então, quando você trouxe assim, olha, todo mundo quer falar bonito, mas nem todo mundo quer saber nem o que está falando, quanto mais o que está ouvindo, Exato. né? E aí fica aquele bando de pessoa homogeneizada, né? Assim, e é mais ou menos aquela fala de jornalista, sabe? Aquele sotaque único, aquelas referências iguais, e as pessoas, em vez de querendo falar bonito, acabam só se robotizando, acabam só terceirizando o pensamento, como é o que a gente vinha falando antes. Assim. Você sabe que a definição de retórica, que é a arte de bem falar, para pegar esse gancho que eu falei no vídeo, né? Foi teorizada pelo Aristóteles, 2.500 anos. E retórica, olha só a importância do contexto. Na definição, não é falar bem, é falar bem para determinada audiência. Esse para determinada audiência faz parte do conceito. Por quê? Porque não existe o falar bem em absoluto. Não existe o falar bem em absoluto. O falar bem é sempre levando em conta uma audiência. Você precisa adaptar o vocabulário, o repertório, o tom, entende? Às vezes falar bem requer falar que nem o Temer, né? Faloei, né? Aquela mesóclise e tal. Beleza, se for o ambiente do STF, tranquilo. Você tem que usar mesóclise. Mas se for um grupo de adolescentes é outra coisa, se for um ambiente corporativo é outra coisa, e por aí vai, entende? O falar bem não é falar que nem jornalista, não é. É falar de acordo com certa audiência. Daí a importância do repertório amplo, porque para você adaptar o seu discurso a depender da audiência, você tem que ter um repertório amplo. Daí a importância de selecionar aquilo que a gente vinha falando antes, né? Selecionar, processar e tal. Professor, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa live. Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma abordagem sobre as escolas de pensamento crítico que existem. Se a gente quiser aprofundar esse conhecimento, como é que a gente faria? Como é que a gente pode contar com você, com a Evelyn, com a escola, né? Para a gente minimamente conseguir ampliar nosso repertório para aprender a pensar de forma crítica, né? Porque já que o repertório, o contexto, ele molda a nossa forma de pensar, então como é que a gente pode começar a ampliar isso para que a gente comece a aumentar a nossa forma de pensar criticamente? Bom, eu não conheço outras escolas de pensamento crítico, a não ser a minha. Mas certamente há. Não estou dizendo que elas não existem, tá? Mas é porque eu não as mapeei. Eu sei, antes de falar da minha, eu sei de uma colega, filósofa portuguesa, que acabou de publicar um livro, que é esse aqui, mas é voltado para crianças, como desenvolver o pensamento crítico das crianças. Ela faz um trabalho muito bom lá em Portugal. Ela fala sobre a minha concepção de pensamento crítico aqui nesse livro também. Mas para adultos, além dos treinamentos corporativos, eu não conheço. Talvez porque eles estejam restritos a esse ambiente, né? Mas qual que é a minha proposta? Tem a ver com a minha formação. Eu realmente não acho que pensamento crítico é específico de filosofia. Não acho mesmo. Qualquer área pode pensar criticamente, não só a partir da filosofia.
Mas a minha formação leva em conta a filosofia porque esse é o meu âmbito de trabalho. A gente acredita lá na minha escola, o núcleo de formação filosófica, que filosofia não é apenas sobre filosofia. Se você quiser entender uma ideia de um filósofo, você precisa saber literatura, você precisa saber ciência, você precisa saber argumentação. Por quê? Porque o filósofo sempre trabalha com referências. Então você, quando vai entender a ideia dele, você tem que ter também essas referências. O filósofo sempre trabalha de maneira conceitual e argumentativa. E aí, se você não souber articular argumentos, você não vai entender o que ele está falando. Você, no máximo, vai entender o que eu vou explicar que ele falou. Porque eu vou utilizar toda a didática que um professor tende a utilizar. Mas se você quiser mesmo ir lá direto na fonte, você vai ter que adquirir mais repertório. Então é mais ou menos como se fosse uma montanha. Você quer subir a montanha. Tem duas maneiras de eu te ensinar. Eu posso dinamitar essa montanha. Fala, tá, agora vai, ficou facinho aí. Só que, se eu dinamito a montanha, no final das contas você não vai aprender o que a montanha tinha para ensinar. Você vai aprender o que eu já depurei para você. Eu não dinamito a montanha. Eu te dou as ferramentas lá para você escalar. E às vezes eu digo para você, olha, nem começa a escalar agora não, porque pelo que eu estou vendo aí, ó, essas canelas e essas coisas aí precisam malhar primeiro. Vai malhar, porque você vai usar muito elas. Aí daqui a um tempo você vai e sobe. Então, utilizando essa metáfora, lá no núcleo tem curso de filosofia, história da filosofia, blá blá blá. Mas também tem outras 3 trilhas de pensamento crítico, de literatura e de técnicas de estudos. As pessoas precisam aprender a anotar, elas precisam aprender técnica de memorização, elas precisam aprender a como se concentrar. Parece básico, é básico, mas não é óbvio. A gente não aprende isso na escola. A gente precisa. Isso também faz parte de pensamento crítico. Então, ela vai seguindo trilhas do iniciante ao avançado, em que ela primeiro aprende o mais básico, depois ela vai para o mais avançado. E nesse caminho tem uma trilha inteira só de pensamento crítico, que é o terceiro patamar da minha escola. O primeiro ela pega o básico, o segundo ela pega o panorama, o terceiro ela aprende a argumentar, que é a fase do debatedor, como eu falo lá. E aí, nesse patamar, ela vai aprender o que é um argumento, o que não é, como é que ela enxerga, como é que ela refuta, como é que ela não refuta, e como é que ela faz um texto dela, argumentativo. E aí, a última fase é a fase que eu ensino ela a ler um livro de um filósofo. Ela já aprendeu a argumentar, ela já tem o panorama, ela já tem o básico, agora ela está preparada para ler o livro. Então tem essas 4 etapas lá dentro da escola, sabe? Muita gente se contenta com a primeira, não quero só o básico. Mas grande parte das pessoas quer chegar a ter o pensamento autônomo de fato, quer chegar no último patamar. Então é assim que eu acredito em ensinar filosofia. Sabe como eu tive esse insight? Isso é interessante, rapidamente. Eu estava entrevistando um professor, a quem eu admiro, e perguntando a ele, como é que o senhor iniciou no mundo da filosofia? Aí ele meteu essa. Foi muito natural. Eu já lia os clássicos, e quando eu fui escolher filosofia, quando eu fui escolher a universidade, eu estava ali entre filosofia, letras, e eu escolhi filosofia e fui. Aí eu cocei a cabeça e falei, natural? Que tipo de educação esse cara teve em casa? Esse cara, obviamente, teve uma educação de ponta em casa. Entende? Para que filosofia para ele fosse natural, de ponta. Eu falei assim, não, essa não é a experiência de 99% das pessoas. Se todo mundo tivesse nascido no lar dele, beleza, eu seria irrelevante. Mas, para que as pessoas tenham acesso a ideias complexas, a referências profundas, eu preciso fornecer as ferramentas. E é isso que o núcleo tenta fornecer. Bom, muito bom, professor. Gostei muito, 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 muito. Eu sempre gosto de rever as lives para anotar, revisar os conceitos, aprender de forma mais profunda, porque realmente a gente tem construído algo muito, muito, muito bacana aqui, né? Eu estou muito feliz pela sua entrega, pela sua dedicação de participar, cair de paraquedas. Eu falei com o Gabriel, Gabriel, me ajuda aqui, Gabriel, me ajuda de lá, e deu tudo certo no final. Então, Que bom. estou muito contente por essa construção aqui. E a sua fala me fez lembrar uma história que o meu companheiro sempre conta para mim, nos estudos dele, né, que ele também é um pesquisador, tá no doutorado dele. E ele fala, eu não lembro de quem que é, mas é de algum sociólogo, né, que ele fala o seguinte, que o conhecimento ele se molda à experiência do indivíduo, né? Sim. Então o seu repertório ele vai
fazer uma costura com o conhecimento que você vai adquirir. Então, se você puder aumentar o seu repertório de vida, né, olhar, participar de grupos como o do professor, como o da Elevor, né, para que esse repertório possa se ampliar, inclusive pela vivência dos outros também. Porque, às vezes, o fato de você não ter vivenciado aquilo, e aí entra a questão do capital social, né, essa mistura de culturas, você se abrir para a cultura, para o pensamento do outro, para as crenças do outro, sem esse julgamento enraizado que a gente acaba tendo, né, do que é certo, do que é errado muitas vezes. E outro ponto também que eu achei interessante que você falou e me fez lembrar de uma outra história é sobre a questão do ponto de partida de cada um. Eu, por exemplo, professor, eu vim de uma cidade ribeirinha, eu saí de lá com 16 anos para estudar. Eu só sabia que eu tinha que... Hã? O estado. Eu não ouvi. O estado. Sergipe. Sergipe, né? Um dos menores estados do país. Eu saí de uma das menores cidades do menor estado do país. Então, assim, pra você ter noção, eu sempre conto essa história, eu acho graça. Eu vi as instalações dos primeiros orelhões na minha cidade. Orelhões, gente. Ó, você tem noção, eu tinha, sei lá, 12 anos, nessa faixa. Eu tive acesso a computador com 16 anos, quando eu vim para a capital, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar no ponto de partida que eu tive na minha vida e de que outras pessoas tiveram, com muito mais acesso, muito mais oportunidades, é diferente. Então, a gente, como você trouxe bem no começo, quanto adultos, precisamos fazer o nosso dever de casa, que às vezes a sociedade não nos proporcionou, né? De acordo com o ponto de partida que a gente saiu. Então, está aqui a oportunidade de vocês aprofundarem, de vocês mergulharem, né? Não se contentarem com o raso, irem mais profundo, saírem da bolha, porque eu acho que é isso que o nosso país precisa, é de pessoas que pensem não só no individual, mas no coletivo também. Então, principalmente no coletivo, você trouxe isso de várias maneiras aqui ao longo da nossa conversa, de forma enviesada, o quanto que é importante o social, o quanto que é importante a cultura, essa revisão do todo, de todos nós juntos, né? Então, parabéns, professor, pelo seu trabalho. Que bom que você se apaixonou pela filosofia, que você teve um pai, cri-cri, que era apaixonado pela filosofia, que você encontrou a Evelyn também, que topou suas loucuras e está fazendo a coisa acontecer, está fazendo a empresa crescer. Muito obrigada por ter aceitado nosso livecast. E gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final, se quiser contextualizar, fazer uma costura boa aqui desse tema todo e deixar essa mensagem final para a gente. Primeiro, eu quero agradecer a você. Estou muito feliz de estar aqui, contribuindo de alguma forma, do modo como eu posso. Tem uma frase que eu sempre repito, que é um valor, né, de vida e de mundo dos estudos e conhecimento, que é a vida acontece. A vida acontece. Que é, às vezes a gente se depara com um campo de conhecimento tão vasto, mas tão vasto, e olha para a nossa vida e fala assim, puta merda, já era para eu estar lá na frente. Não vou nem começar. Ou a gente até começa e fala assim, porra, eu pensava que eu tinha aprendido a ler e escrever, mas eu estou lendo isso aqui e estou me sentindo um analfabeto. Né? Ou, puxa, eu queria estudar pra caramba, mas tenho filho para cuidar, tenho casa para cuidar, tenho trabalho para fazer e tal. A vida acontece implica dizer que a vida sempre será muito maior do que os seus planos, sempre. Isso para todo mundo, para bilionários e para paupérrimos. É claro que bilionários vão ter muito mais recursos que paupérrimos, né? Só que para todo mundo a vida é muito maior. Então, pensar nessa frase faz com que você se perdoe, sabe? Assim, por você não ter se dedicado tanto quanto você queria, por você ter tido que abandonar os estudos numa parte da vida. O que é importante uma vez entendido que a vida é maior que você, é voltar quando dá, é persistir. É interessante, em termos estatísticos, um dado, só para fortalecer essa minha mensagem. A gente tem noção do sucesso das pessoas, né? Tipo, os grandes escritores, os grandes esportistas e tal, porque só chega pra gente quando eles foram laureados, receberam prêmios e tal. Mas não é raro histórias de
pessoas que conquistaram muita coisa e que fracassaram pra caramba da vida e receberam muito não, assim. Não é raro, não é raro. Tem casos como o professor que eu pesquisei, que eu entrevistei, né, que deu certo a vida inteira porque o berço dele é de ouro. Claro, né, tem casos assim. Mas tem casos de pessoas que fracassam o tempo inteiro, assim. E a gente, só porque não conhece a minúcia da vida, a gente acha que a vida delas é muito diferente da gente. E um elemento, assim, eu não sei se ele é o decisivo, mas ele certamente está presente na vida das pessoas que conseguem atingir seus objetivos. É persistência. É continuar tentando. É continuar tentando apesar das dificuldades, entende? Continuar tentando, continuar lendo, continuar estudando, quando dá e tal. No fundo, o elemento da persistência é um elemento que não é intelectual, nota, não tem a ver com ler um livro ou algo do tipo, mas é um elemento fundamental para você alcançar objetivos, inclusive intelectuais. Persistir. Ler um livro, não entender nada e ler de novo. Ler um livro, não entender nada, ler de novo e pedir ajuda de alguém. Ler um livro, não entender nada, ler de novo, pedir ajuda de alguém e comprar outro livro. Entendeu? E insistir, e insistir, e insistir, e insistir. Puxa, esse elemento é muito importante para pensamento crítico. Muito importante. Muito importante. Pensamento crítico não é só intelecto. Pensamento crítico é comportamento. E essa mensagem final eu acho muito relevante. Se você quiser aprender a sair do superficial, tenha consciência de que a vida é maior que você, que os planos que você fizer certamente não vão sair como você queria e que vai doer. Pensar profundamente dói. Não acredita em quem promete para você que pensar profundamente é suave. Não é suave. Se for suave, está errado. Dói, porque vai mexer com as suas crenças, vai mexer com aquilo que você acredita, vai exigir um esforço que talvez você não estava preparado, preparada. Mas geralmente o que dói tem algum valor, né? Geralmente o que dá algum trabalho tem algum valor. Então essa é a mensagem boa aí, da parte que dói. Persistência e aceitar o sofrimento. Sofrimento não, a dor. A dor. Até a câmera travou aqui na história do sofrimento, professor. Mas é porque, assim, às vezes a gente quer tudo muito fácil. E hoje a gente está numa era em que tudo tem que ser muito rápido. É para a gente sempre suprimir etapas, né? A gente está sempre tentado a isso. E muitas vezes, aquela pedra que estava ali, né? Era uma pedra importante para você construir algo mais na frente. E você acabou passando por cima, não quis encarar. Eu acho que encarar essa realidade pessoal, interior, da vida, não é uma questão de romantizar nem o sofrimento, nem o fato de nós não termos oportunidade enquanto outras pessoas tiveram. Acho que até hoje eu estava dando uma entrevista na rádio e eu falei sobre isso. Eu falei, olha, não é sobre você entender que você teve um ponto de partida diferente e se vitimizar com isso, mas é entender que você teve um ponto de partida diferente e ganhar potência em relação a isso, né? Entendendo quem você é, de onde você veio, qual que é a sua história, por que você está onde você está, né? Por que você está indo para onde você está indo. E aí é onde está, eu acredito, que talvez a nossa individualidade, né, latente ali, aquilo que nos compõe como indivíduos e pessoas que têm os seus semelhantes, mas que somos únicos, né, no mundo, com as nossas únicas digitais, né, com as nossas ideias ali para colocar em prática. Então, professor, você seria filósofo de novo? Como assim, se eu tivesse outra vida? Se tivesse a oportunidade de escolher uma nova profissão, você seria filósofo de novo? Seria sim, porque eu não considero filosofia uma profissão para mim, né? Eu tenho que fazer disso uma profissão porque eu preciso sobreviver. Mas eu considero filosofia como um modo de encarar a vida e não como uma profissão. Então eu escolheria sim. Porque a partir dela eu posso fazer outras coisas, entende? Acho que esse é o meu grande trunfo na filosofia. Eu não vejo ela só como um meio para ganhar dinheiro. Eu vejo ela como um meio para ser quem eu sou. Então eu escolheria sim. Profundo. Então a gente encerra com essa mensagem. Professor, muito obrigada. E até a próxima, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você está assistindo essa live gravada, não deixa de conhecer a escola do professor, seguir o trabalho dele, conhecer o trabalho dele.
Segue no YouTube também, segue aqui a Elevo, conheça os nossos programas. Professor, conte comigo e vamos seguindo juntos, beleza? Comigo também, Fanny. Muito obrigado Um abraço, obrigada, tchau, tchau.